E vamos imaginar agora que você fosse fazer um jantar especial na sua vida. E esse jantar é um jantar de gratidão. É um jantar de conexão das pessoas que passaram pela tua vida, das pessoas que fizeram a diferença na tua vida, familiares, mestres, sei lá quem. E esse jantar de gratidão você pudesse convidar só 4 pessoas. Nossa. E nesse jantar de gratidão que você vai convidar 4 pessoas, você vai ter uma razão específica pela qual você vai convidar. Por exemplo, se eu fosse convidar hoje 4 pessoas, eu convidaria meu pai, que já faleceu há 23 anos. Porque como é uma metáfora, ele pode participar do meu jantar. E eu convidaria ele pela humanidade, pela bondade, pela divindade que ele demonstrou a vida toda para mim. O poder da simplicidade, o poder do servir, o poder de estar disponível, o poder da bondade do ser humano que manifesta no corpo do ser humano, por exemplo. E você? 4 pessoas e 4 motivos pelos quais você convidaria essas 4 pessoas. Bom, vai faltar lugar nessa mesa aí, né? Porque eu acho que eu sou grata a muita gente. Sim. Mas a primeira delas, né, e eu gosto muito quando meu pai fala sobre isso, que olha como a decisão dos seus ancestrais, a decisão dos seus ancestrais, ela impacta na sua vida, né? Porque um dia a minha avó decidiu casar com meu avô e ela não ia casar com meu avô. Então, ou seja, provavelmente não ia ter acontecido o que aconteceu na nossa vida, eu não teria a felicidade de ter conhecido meu avô, que foi uma pessoa incrível, se ela não tivesse tomado essa decisão. Então, quantas decisões são tomadas antes da sua existência e que fazem você existir? E a mesma coisa em relação aos meus pais, mas como eu tenho o privilégio de almoçar e jantar com eles sempre, então eu só sou grata a eles, mas por esse jantar com certeza convidaria as pessoas que já passaram, que são os meus avós, os 3 que eu já não tenho em vida, porque sem essas tomadas de decisão deles, com certeza a gente não estaria aqui. E quantas coisas eles incentivaram. Por exemplo, meu avô que já faleceu, ele incentivou muito a minha mãe a estudar. Ele levava ela para Itu, para estudar inglês, porque não tinha na minha cidade, que é uma cidade vizinha. E então, ou seja, será que a minha mãe seria essa pessoa, né, tão empreendedora, tão fora da caixa, etc., se não tivesse também o apoio do pai que teve? Então, quantas decisões são tomadas aí por pessoas que já passaram e que acabam trazendo esse ambiente? O meu avô Joaquim, ele foi também muito persistente, que é o mesmo nome do meu irmão. O meu avô, ele queria... Na verdade, persistente, eu acho que foi minha avó. Porque o meu avô queria ter um filho homem, né? Então, ele era fazendeiro e ele queria também ter um filho homem. E a minha avó engravidou 10 vezes de mulheres. 10 vezes? 10 vezes. Então, você tem 10 tios? Então, infelizmente, 4 falecidas, né? Tias que morreram criança ainda, que naquela época, né, era outra realidade. E a minha avó fez uma promessa para o padre Donizete, que já era falecido, para ter um filho homem. E ela engravidou do meu pai. Então, meu pai, ele é o mais novo? Ele é o... Depois ela engravidou de novo, é muito corajoso. 12 vezes. 12 vezes. E daí eu tenho o meu tio Antônio, né? Meu tio Tonho. Mas o meu pai, ele só aconteceu também por persistência, porque, inclusive, meu avô já estava até topando adotar, etc. Não sei como que era a situação. Mas a minha avó, não, eu votei e eu prometi. E eu fiz uma, né, fui atrás da promessa do padre Donizete e o meu filho vai nascer. E nasceu. E se ela não tivesse insistido tanto, não estaria aqui nesse momento conversando com você. Então, eu acho que esse é um ponto. E meus pais também foram insistentes, porque eu acho que eles iam ter 2. Eu acho que eu também já fui por acaso. Então, ou seja... Vem mais uma. Então, eu acho que é muito legal de reforçar aqui. E, assim... O meu avô, ele ensinou muito sobre educação financeira. Eu tenho um livro caixa do meu avô no meu escritório. Ele anotava tudo. Comprei um porco, vendi não sei o quê, emprestei dinheiro para fulano. E esse ensinamento dele foi passado para o meu pai e do meu pai para a gente. Então, será que eu teria tanta afinidade com o mundo das finanças, por exemplo, se eu não tivesse tido esse ensinamento dentro de casa? Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive uma horta de alface. Eu vendia, e é muito bom, né? Você sabe que toda criança deveria empreender quando é criança, né? Eu acredito. Porque, olha só, você tem uma horta de alface, o alface vale 50 centavos. A sua avó te dá 5 reais. E o alface nem tá tão bonito assim. Então, você até acha que trabalhar é fácil, porque você ganha dinheiro mais fácil. E é uma brincadeira, obviamente não era um trabalho que eu tinha que executar, né? Então, eu brincava de trabalhar. Então, acho que tantos ensinamentos que foram passados e incentivos graças à família. Então, seu avô Joaquim, como que é o nome das avós? Então, minha avó Maria,
Vó também. Maria. Maria, a gente tem uma família de Marias, Joaquim, José, parece... Nem parece que tem sobrenome alemão, né? Muito curioso isso. E o meu avô Ciso, que é o Narciso. Então são as 3 pessoas no mínimo, né? E daí convidaria mais alguém antes deles, que eu daí não conheci. Meus bisavós, adoraria conhecê-los. Porque meu pai falava de grandes histórias, tem uma foto também na fazenda, e tem uma foto bem bonita, assim, da família inteira, um monte de criança e tudo mais, e todos os Pfeiffers ali de bigodão. Eu adoraria conhecer a história deles e como eles faziam, assim, até para gerenciar tanta gente dentro de casa. São coisas que eu tenho muita curiosidade. Gente, isso é mega legal, hein? Não é? Caramba.